Olá, vamos continuar sobre o nosso assunto, né, dentro aqui das atividades, né, de pós-colheita, né. A gente tem aí a etapa, de beneficiamento de grãos, né, então, hoje nós vamos falar sobre as principais características, os principais equipamentos que a gente tem nessa etapa, então. Então, as etapas de beneficiamento, né, nós temos aí desde a recepção, né, desse produto lá na unidade armazenadora, aí passando pela pré-limpeza, que é quando o produto chega na unidade armazenadora com teor de impureza aí um pouco elevado, principalmente acima aí de 3, 4, 5% de impureza. Depois esse produto vai para secagem, removendo aí o teor de água, depois faz um aprimoramento da limpeza, né, promovendo aí retirada das impurezas, deixando no máximo 1% de impureza, e depois a gente vai para as etapas aí de separação, classificação, né, a separação em lotes, e dependendo da finalidade também, o tratamento, principalmente se for sementes ou se houver alguma necessidade posterior, né. No beneficiamento, então, a gente tem aí as características físicas, fisiológicas, né, que vão ser identificadas, e durante essa etapa a gente retira, então, essas impurezas, separa aí o material que estiver aí danificado, que estiver quebrado, que tiver, né, características físicas diferentes, né, então a principal finalidade é separar a parte física, né, desse produto, né, e separando em lotes e identificando, né, essas características. Ah, Nós temos aí a limpeza e a pré-limpeza, né, que também vão ter como finalidades retirar essas partículas, né, e que causam em tantos problemas, né, se elas continuarem, principalmente as impurezas, né, impurezas finas, impurezas grossas, que ao longo aí do processo, né, de armazenamento, né, operações aí de aeração, vão causar aí obstrução, passagem de ar, vão atrapalhar o processo de secagem, né, vão operação de expurgo e operação de aeração, visando aí sempre, né, a gente manter a qualidade desse produto, né, da melhor maneira possível. A pré-limpeza, então, ela remove essas impurezas, né, matérias estranhas, né, retirando aí principalmente em relação à forma, tamanho, massa específica dessas partículas, né, características físicas que vêm diferenciadas aí entre os grãos e as impurezas, e com isso a gente retira, então, as matérias estranhas, né, tudo que não é grão, é, retirando aí até, né, de 3 até 5%, né, de impurezas, né? A pré-limpeza, então, tem essa finalidade de retirar essas impurezas mais grosseiras, né, que a gente tem. Ah, Para isso, a gente utiliza, né, as máquinas de ar e peneira, né, para fazer essa separação, principalmente aí separando em função das características físicas, né, velocidade terminal também é outra característica importantíssima utilizada, além da massa específica, da forma e do tamanho. Aqui a gente tem exemplos, né, de máquinas de pré-limpeza que são utilizadas, podem ser portáteis como essa, né, para serem deslocadas. Está aqui o exemplo, né, de um esquema de funcionamento de uma máquina de ar e peneiras, onde o produto é colocado, ele desce, passa aqui por um jogo de peneiras, né? Aqui a peneira maior é a peneira com perfurações menores, e com uma determinada inclinação. Aqui o segundo jogo de peneiras também, fazendo essa retirada das impurezas. As impurezas grossas saem aqui pela parte superior, as finas são peneiradas, também são removidas. Nessa segunda peneira faz esse aprimoramento aí da limpeza. Aqui a gente tem um ventilador que faz por insuflação, retirando também as impurezas finas que passam. E aqui já no início a gente tem uma sucção também, retirando essas impurezas finas. Então, esse aqui é um esquema com dois sistemas de exaustão, retirando, né, a quantidade de ar, utilizando o ar para fazer essa retirada das impurezas, principalmente as finas. E as peneiras ali retirando, fazendo a separação por tamanho. E aqui mostrando as etapas, né, separação, a quantidade, né, de impurezas menores a retirada, e fazendo ali a parte final aqui, aprimorando, né, essa operação, e aqui também aprimorando aí a limpeza. Aqui exemplos, né, de perfurações utilizadas aí nas máquinas de limpeza, né, aqui por onde retiram as impurezas grandes, principalmente, os grãos passam por essa perfuração e são retidos na peneira de baixo, e a de baixo peneira as impurezas finas. Aqui mostrando, né, as peneiras têm tamanhos diferentes, perfurações diferentes, né, elas têm que ser adequadas aí ao tamanho dos grãos, a permitir a passagem dos grãos, quando for necessário, não as de baixo lá não permitir passar somente as impurezas finas. Podem ser arredondadas, alongadas, dependendo aí das características desse grão. Aqui também outros exemplos aí de perfurações ovais, triangulares, né, diferentes formatos. Aqui exemplo também mostrando aí as peneiras utilizadas, né, em máquinas de limpeza ou pré-limpeza, né,
Essa eficiência ela vai depender aí da oscilação, né, da vibração que ocorre nessas peneiras ali, essa velocidade aqui de oscilação 300 a 400 RPMs, do eixo excêntrico ali que faz a movimentação, faz com que essas máquinas, né, vão jogando a semente para frente, caminhando ali ao longo da peneira. E mais intensa em furos aí são menores, né, maior intensidade aí para que faça essa passagem adequada. A inclinação também, né? O tipo de inclinação, quanto mais inclinada for a peneira, maior a rapidez, né? Maior a quantidade de produto que vai passar, mas a eficiência diminui. E isso vai depender do tipo de produto, né? Da vazão da máquina e da oscilação. O peneiramento ele vai depender também da velocidade que a gente vai colocar no equipamento, né? Que vai promover aí o máximo rendimento e a limpeza desse material. Se a separação é difícil, né, então o produto tem que ficar mais tempo ali sobre a peneira. Então a inclinação tem que ser menor e a vibração maior para que consiga fazer essa separação e o produto tenha condições de ficar em contato com a peneira e entrar em contato com a perfuração para fazer ali a separação. Né? Aqui nós temos o exemplo, as máquinas são dimensionadas para um teor de água de 18%, base úmida, né? E quando a gente tem o produto muito úmido, acima de 22, a gente reduz aí muito reduz em praticamente 50% a capacidade da máquina. Então, uma máquina que é de, por exemplo, né, 10 toneladas por hora, se o produto tiver um acima de 22, vai reduzir para 5, porque tem que permanecer mais tempo para conseguir fazer a limpeza. E também massa específica, produtos com massa específica muito baixa, abaixo de 750 kg/m3, também reduz a capacidade, porque fica difícil essa separação do material, né? Vão variar aí os modelos, os tamanhos, as marcas, né, que a gente tem no mercado, né? A quantidade de peneiras e ventiladores, né? Os jogos de peneiras e ventiladores também depende nas máquinas, de acordo com a precisão que a gente quer desse equipamento. Quanto mais a gente quer que retire de impurezas, né? Quanto mais aprimorado for, maior o número de peneiras e de ventiladores na máquina. E a escolha aí vai depender do fluxograma, vai depender do dimensionamento lá da unidade armazenadora. A gente tem algumas regulagens principais nas máquinas de pré-limpeza, que visam a eficiência, né? Principalmente relacionada aqui à alimentação, quantidade de produto. Quando você coloca muito produto, reduz a eficiência. Quando se alimenta com menor quantidade de produto, aí reduz a produtividade, né? Então você passa menos produto por tempo, né? Então diminui a quantidade de produto processado. E a ventilação, né? Quanto maior a ventilação, pode ter perdas de grãos, e se tiver uma ventilação muito baixa, também pode não retirar as impurezas. Então, ventilação e a quantidade de produto ali alimentado. E as peneiras vão depender do tamanho, das perfurações, né? Do produto que a gente tem e das dimensões físicas ali desse material. Fatores que devem ser considerados: tipo de produto, dimensões das peneiras, teor de impureza na entrada, teor de água, a gente falou, né? Produto mais sujo, mais limpo, mais seco, mais úmido, a inclinação das peneiras, quantidade de furos, as dimensões desses furos, rotação dessa essência, como é que vai gerar ali a rotação, a vibração da peneira, limpeza dessas peneiras com o tempo, precisa, né? Principalmente se está fazendo produto com muita impureza, de tempo em tempo tem que parar e limpar as peneiras, porque vai acumulando sujeira, né? Principalmente ali quando você tem impurezas maiores que vão entrando e vão ficando agarradas ali nas perfurações. E o nivelamento e fixação dessa máquina também são importantes. Teor de impureza, então, né? Ele é importante para definir qual operação que vai ser feita, né? Se vai ser uma pré-limpeza ou limpeza. E aí o percentual de impureza também está, né, aplicado lá no desconto, né? Quanto maior o teor de impureza, maior vai ser o desconto, porque vai ser, né, descontado dos grãos, vai ficar só o produto limpo. Geralmente até 1%, né, é aceito durante o armazenamento, né? Então, mais que 1% não pode ser armazenado com essa quantidade de impureza superior a 1%, né? E no Brasil, né, as máquinas de limpeza para limpeza basicamente são as mesmas. O que muda é justamente essa quantidade de ventiladores, quantidade de impurezas, né? Que normalmente a limpeza a gente faz com o aprimoramento maior, para ficar no máximo 1% de impureza. Depois da secagem já faz a limpeza para aprimorar e deixar o produto bem mais limpo, né? Já a pré-limpeza, né, a gente tem aí a possibilidade de passar antes do secador, quando o produto já vem com uma quantidade grande de impureza lá do campo, né? Normalmente apresenta um único ventilador e muitas vezes apenas um jogo de peneiras também, né? E isso pode ser variável de equipamento para equipamento. Então, basicamente são as mesmas, né, de limpeza para limpeza, que muda essa configuração em relação à ventilação e a quantidade de
peneiras que a gente tem, né? Aqui vários modelos, vários exemplos aí de máquinas de limpeza para limpeza. Passando para a classificação por peneira, a gente vai separar então em tamanhos, né? Então a separação por peneiras, a gente tem vários equipamentos que fazem isso. Basicamente, as peneiras são colocadas, né, em cima, perfurações maiores, e à medida que a gente vai descendo, a gente vai diminuindo aí as perfurações. E aí com isso a gente vai tendo aqui nas saídas, né, a parte de baixo aqui da mesa do classificador por peneiras, aqui a gente vai tendo a saída. Então, você vai tendo ali direcionadas as bocas de saída de acordo com o tamanho, né? Então, você coloca, por exemplo, a 6 milímetros em cima, a 5,75, 5,5, 5,25, 5 e assim por diante. E aí você vai tendo os lotes saindo ali padronizados, né? Tá aqui, ó, cada saída dessa aqui vai ter o produto numa dimensão, né? Que passou ali por aquela dimensão naquele furo ali da peneira. Então, as formas bem simples que a gente tem podem ter vários blocos, né? Esse aqui é um bloco, esse aqui é o outro, várias para aumentar a capacidade, né, de classificação ali do equipamento. Então, a classificação por peneira, depois que o produto já está limpo, faz essa separação. Temos também a separação por tamanho. Aqui nós temos o cilindro alveolado, o triê, que faz a separação de sementes curtas e longas. Ele é um cilindro rotativo, né? Ele roda, ele gira, e ele tem essa configuração aqui, olhando aqui de um corte, né, lateral, ele vai ter aqui essa calha que fica aqui levantada, né, ela fica erguida, e aí ele gira e ele tem esses alvéolos aqui, ó, no corpo dele, né, em volta aqui em todo o perímetro dele. E aí o que acontece? Como ele está girando, as sementes elas vão entrando aqui nesses alvéolos, né? Aquelas sementes curtas elas encaixam e as longas elas não encaixam, elas caem. E aí o que acontece? Como ele está girando, essas curtas sobem até uma certa altura e aí depois, devido à força da gravidade, quando a força da gravidade é maior, elas caem, né? E aí caem nessa separação aqui, ó, nessa calha superior. E as sementes longas vão seguindo ali, vão seguindo embaixo e vão saindo lá no final do equipamento. Então a gente consegue separar em sementes longas e sementes curtas dessa forma. Está aqui, né? As sementes longas passam, seguem, né? Não entram nos alvéolos e não sobem, não caem nessa calha superior. E as curtas sobem, caem entram nos alvéolos e caem ali na calha superior, né? E elas caem por causa disso, né? Por causa da força da gravidade. Então elas entram aqui na calha, né? No alvéolo, sobe até uma certa altura e depois a força da gravidade é maior, né? A força da gravidade fica maior do que a força centrífuga, né? De giro. E aí ela é depositada na calha e é separada. E a longa não sobe porque ela não entra nos alvéolos. Então, essa é a forma que a gente tem que separar. Aí a gente tem os ajustes, né, que são bem intuitivos, mas são interessantes. Por exemplo, a velocidade de rotação. Se você está girando muito rápido, né, às vezes você pode entrar sementes longas ali junto, né, e subir até a calha baixa. Então, por exemplo, uma velocidade muito excessiva, a força centrífuga vai reter sementes curtas nos alvéolos sem cair na calha, retornando a massa semente, ou pode passar direto, como estou falando. E a baixa velocidade faz com que as sementes ali não atinjam a altura da calha, então ela pode cair antes da calha, né? Então também é semente curta, então não vai ter essa separação. A posição da calha, né? Então essa calha aqui, ó, ela tem uma posição também, ela pode chegar mais para um lado, mais para o outro, mais baixo, mais alto. Então, se ela estiver muito alta, ou se a calha estiver muito baixa, pode as sementes longas caírem nela, subir e cair. E se ela estiver muito alta, pode acontecer das sementes curtas caírem antes, né, e não serem separadas. A alimentação também é outro ponto, não pode ter grãos demais, né, passando ali, senão não vai entrar em contato com o alvéolo, não vai subir, né? E a inclinação desse cilindro, ele não pode ser nem inclinado demais, porque senão passa rápido demais, e nem lento demais, porque aí o rendimento vai cair, né? Aqui é interessante as causas de má separação, por exemplo, presença de sementes longas na massa de sementes curtas, né? Então, a longa está subindo, está caindo lá junto com as curtas. O que pode ser? Os alvéolos estão grandes demais, né? Não estão adequados para o tamanho ali das sementes. A calha está ajustada muito baixa. Se a calha está baixa, então a semente longa pode subir e cair. A velocidade de rotação está muito alta do cilindro, então está girando muito rápido, então a semente longa sobe e consegue cair lá na semente junto com a curta. Ou a velocidade excessiva de alimentação, né? Então está muito produto, não está dando tempo dele entrar no alvéolo. E, se for o contrário, né, presença de sementes curtas na massa de longa, aí é tudo o inverso, né? O alvéolo que era grande aqui está pequeno,
posicionamento da cara que estava baixo agora está alto, a velocidade está muito baixa e a inclinação longitudinal do cilindro está muito grande, então ele está inclinado demais. Então, é bem interessante o inverso, né? Então, esse é o cilindro alveolado separador de sementes longas e grandes, né? Então, separa pelo tamanho. Nós temos um outro equipamento também muito interessante, que é a mesa densimétrica, essa mesa aqui, ó. Ela faz a separação por massa específica. Então, ela é muito interessante, porque ela vai fazer a estratificação, é uma mesa realmente, né? Está aqui, o produto ele é colocado ali na parte, a parte de cima ali do equipamento, e aí ela tem um movimento de giro, de vibração, né, que vibra, joga o produto para frente e para cima, então para frente e lateral. E aqui na saída a gente vai ter o produto saindo ali por diferentes massas específicas. Como que é feita essa separação? A gente tem a estratificação, que é uma corrente de ar, que quando esses grãos eles vêm aqui na moega, ó, na parte olhando de cima, que ele cai na moega, aí ele vai receber um fluxo de ar, né, tem um ventilador aqui embaixo, que vai fazer com que levante aí a velocidade terminal, né, o conceito lá de propriedade física, velocidade terminal, que faz com que aquelas sementes mais leves se levantem, já estão no mesmo tamanho, já foram classificadas antes por tamanho, né, já não tem mais diferença de tamanho, elas já estão no mesmo tamanho, só que elas têm diferença de massa específica. Uma está mais leve que a outra. E aí a mais leve ela flutua, né? Porque o ar de baixo aqui está empurrando ela para cima, né? Então ela vai flutuar. E a pesada não. Aí o que acontece? A, a mesa vai estar vibrando. Então ela pega aquela semente pesada e empurra ela para cima, para a parte de cima aqui da mesa. Então a semente pesada empurra aqui para cima e aí ela vem e vai sendo deslocada aqui para a parte superior da mesa. E a semente leve, a hora que a mesa volta, ela pega o movimento inverso e empurra aqui para baixo. Então no final a gente vai ter as sementes pesadas aqui na parte de cima, a intermediária aqui no meio, né, nessas duas saídas, e a semente leve aqui embaixo, leve, né, que tiver massa específica menor, com isso qualidade menor também aqui embaixo. Então, é uma forma que a gente tem de fazer a separação por massa específica, né, usando aí questão de fluxo de ar e movimento dessa mesa densimétrica. Então, é um equipamento bem interessante que faz essa separação. Pode ser utilizado aí muito utilizado para semente, para grãos, né, grãos de café, feijão, quando você quer ter uma padronização da massa específica, né, então se utiliza esse equipamento. Aqui o material pesado, lá embaixo, que é empurrado para cima, intermediário, e o leve, que é empurrado lá para baixo. Tá aqui, né? Devido a essas duas inclinações. Essa mesa ela é inclinada, né? Para frente e para cima também, para ter uma parte mais alta e uma parte mais baixa. E aí faz essa separação. O produto pesado que vai olhando de cima, né? O produto pesado está saindo nessa parte, o intermediário e o leve. Os ajustes, a gente tem que ajustar a quantidade de ar, inclinação lateral e longitudinal, né? As duas formas de fazer a separação, velocidade do excêntrico, a vibração que a gente tem, e a alimentação, quantidade de produto que está sendo colocado. E aí a gente tem as causas, né, e correções de má regulagem, né? Quando todo o material se deslocar na parte mais elevada da máquina, que pode e a parte descoberta ficar na inferior, né? Outra dica importante, essa mesa ela tem que trabalhar toda cheia de grãos. Se uma parte ficar vazia, é algum erro desse aqui de regulagem que está tendo. Nesse caso aqui, então, o material se desloca para a parte mais elevada e a parte de baixo ali fica vazia. Pode ser quantidade de ar insuficiente, a extremidade da mesa pouco elevada, então a inclinação está pequena, né, lateral, pouca elevação longitudinal, a inclinação longitudinal está pequena, e a vibração também tá muito rápida, né? Então, com isso, está fazendo uma vibração muito rápida, levando o produto todo para cima, e não está tendo produto na parte de baixo. Como que a gente faz a correção? Invertendo, né? Diminuindo a corrente de ar, diminuindo a velocidade, aumentando a inclinação lateral ou diminuindo aí a vibração. Se for o contrário, se o produto estiver na parte de baixo da mesa e a parte de cima estiver descoberta, aí é o inverso, né? Pode ser excesso de ar, elevação lateral muito grande, elevação longitudinal muito alta também, ou vibração muito lenta. Como que a gente corrige? Invertendo, né? Diminuindo a corrente de ar, diminuindo a inclinação lateral e longitudinal e aumentando a vibração. Então, isso é muito intuitivo, né? A gente consegue fazer essas correções alterando, então, inclinações e ventilação, né?
Então, essa é a mesa densimétrica, separação por massa específica. Temos uma classificação por formato, ou seja, grãos, sementes arredondadas daquelas achatadas, amassadas, né, que tem alguma deformação. Para isso, a gente usa esse equipamento aqui, ó, que é o separador em espiral, né? Então, ele é um equipamento que tem ali espirais, né, que vão o produto ele é colocado aqui na parte de cima e ele vai descendo por essas espirais, né? E aí tem duas espirais, tem uma interna e uma externa. E aí o que acontece? Aquele grão que é mais arredondado, ele ganha mais velocidade e pula para o espiral ali externo. E aí ele sai numa lateral aqui, ó, ele é descarregado de um lado do equipamento. Já o grão que é mais amassado, que está ali, né, desuniforme, ele vai descendo, né, vai fazendo um movimento de circular, mas ele vai descendo mais devagar. E aí ele desce no centro, aqui, ó, no meio, e vai ter essa saída aqui no meio, né, separado do restante do material. Então, é um tipo de separação interessante por gravidade, né, que ele utiliza, não utiliza motor, não utiliza partes móveis, nada, né, só uma estrutura em espiral mesmo, e é bem eficiente, ele consegue separar, então, bem as sementes arredondadas, né, que são ali com uma circularidade, esfericidade maior, daquele material que desce mais devagar, que tem ali alguma que é diferente, está amassado, que não é bem arredondado, né? Então não consegue separar. E é um equipamento muito utilizado, aí, principalmente na separação de soja, sementes de soja. Tá? E temos também o tipo de separação por cor, os separadores por cor, os eletrons, né? Aqui utilizados para grãos de café, podem ser utilizados também para outros produtos que fazem essa separação daquele grão que tem uma tonalidade de cor adequada, né, ou que tem uma qualidade boa, e aquele grão que tem uma cor, por exemplo, café, cor mais esbranquiçada, que já perdeu ali qualidade, então eles são separados, né, por essas células fotoelétricas, né, que o grão passa. Então, por exemplo, isso aqui, ó, ele é uma célula fotoelétrica que o grão passa grão por grão, unidade por unidade, e aí ele recebe a fotocélula, ele emite a luz nele, ele retorna, a célula recebe essa informação, e aí se ele está dentro de um certo padrão, né, ali que o equipamento é regulado, então ele vai seguir o caminho dele, vai passando um por um. E aquele que está fora do padrão, branco, por exemplo, aí ele vem com esse bico injetor aqui de ar comprimido, e dá uma pressão, um jato de ar ali, e tira ele daquela sequência, né? Então ele vai para o descarte, vai sendo separado. E aí dessa forma, então a gente separa por cor, né? É um equipamento interessante, porém tem limitação aí principalmente de quantidade, né? Esse tipo de equipamento ele ainda acaba tendo, né, quantidade menor aí de capacidade. Mas é um equipamento interessante que a gente tem para ser utilizado aí para fazer a separação por cor, né? Bom, então nós temos todos esses equipamentos, todas essas formas de fazer a separação, o beneficiamento, né, dos grãos, principalmente ele retirando impurezas, né, depois máquinas de limpeza, pré-limpeza, depois fazendo a separação por tamanho, né, separação por peneira, separação por massa específica e também por, né, formato e também por cor, né? São os principais equipamentos que a gente tem, as principais formas que a gente tem de fazer o beneficiamento. Ok, obrigado, até mais.